no vídeo de hoje falaremos de uma coisa muito importante, que é a recuperação de raízes doentes. Quando seu bonsai está definhando e você olha, a raiz está podre e fala: meu Deus do céu, se descabela. Eu vou te ensinar a metodologia que eu uso aqui no viveiro para recuperar a planta nesse caso. Então é um vídeo muito importante. Já deixa o like aí e vem comigo na visão. Bem, então como eu falei no vídeo de hoje, falaremos de uma coisa muito importante, que é o caso de quando o seu bonsai não está bem porque as raízes estão com problema. Você usou um substrato muito úmido, um substrato inadequado, um substrato que estava empoçando muita água e quando você se deu conta, seu bonsai estava ficando amarelo, esquisito e você viu que o problema eram as raízes. Então eu vou te ensinar a metodologia que eu uso aqui no viveiro para recuperar a planta nesse caso. Mas antes eu quero avisar você que se você não é membro do canal ainda, você está papando mosca. Tem uma série de vídeos lá, em qualquer nível, tá, que você entrar, tem muitos vídeos profundos com muito conhecimento para dar aquela bombada no seu bonsai, e por uma bagatela de R$3 e pouquinho por mês você vai ter acesso a todo esse material, todo esse conteúdo, então vale muito a pena. É só ir aqui no botão Seja Membro. Caso não apareça para você o botão, é só no computador, provavelmente você está usando um iPhone e às vezes não aparece, beleza? E se tiver dúvida, deixa aqui nos comentários. E mais uma coisa, mais uma ótima notícia para você que está cansado de não saber o que fazer com o seu bonsai, de ter problemas, já assistiu diversos vídeos, fala: Wagner, eu já maratonei o YouTube todo e quando eu chego na frente da minha planta não sei o que fazer, faço besteira, a planta morre. Então o curso Bonsai Essentials, eu tô dando um descontaço nele nesse mês, tá saindo por 50% do preço. É só ir lá no site bonsaiolane.com.br, que vai aparecer aqui embaixo, ou acessar aqui pelo card diretamente. Beleza? Aproveita que é por tempo limitado, 50% de desconto, metade do preço. É um curso completaço com tudo que você precisa para fazer bonsai, para começar no bonsai com o pé direito. O curso Bonsai Essentials é um curso básico e intermediário, ele te dá toda a fundação, todo o alicerce que você precisa de conhecimento para fazer bonsai com segurança, sozinho na sua casa e não ficar mais perdido procurando informação no YouTube que você não encontra. Tá tudo lá, então vai lá agora e se inscreva no curso e aproveite essa promoção, beleza? E se você está precisando de alguma ferramenta de bonsai, algum insumo, não esqueça de dar um confere na loja Bonsai Online, tem tudo lá, cicatrizantes de primeira linha, ferramentas importadas, ferramentas num preço bem legal, vale muito a pena você dar um confere lá. É só também acessar o site bonsaiolane.com.br, que vai aparecer aqui, e lá na aba Produtos, que você vai encontrar tudo lá, beleza? Mas bem, vamos ao nosso vídeo então. Eu queria, como eu falei, conversar hoje com você sobre a questão da recuperação radicular da planta. Quando você tem um problema, por algum motivo a sua planta não conseguiu enraizar bem, as raízes estão sofrendo, isso se reflete, claro, na copa. Como é que a gente percebe isso? A primeira questão que a gente precisa abordar. Normalmente a planta começa a ficar fraca, começa a amarelar a folha, começa a ficar feia, não cresce mais legal. Então o problema pode ter diversas origens e uma delas é o problema das raízes. Como é que você vai conferir isso? Você vai dar uma olhadinha nas raízes da sua planta, tá? Tenta puxar a planta do vaso e dar uma olhadinha nas condições das raízes. Uma raiz saudável, gente, pra vocês entenderem, tem muitas raízes branquinhas, raízes novas aparecendo. Se tá tudo preto ali, com cheiro ruim às vezes de apodrecido, é a hora de você fazer exatamente o que eu vou te contar aqui nesse vídeo, que eu vou explicar com detalhes aqui nesse vídeo. Uma coisa que pode te indicar que é realmente um problema de raiz é se o seu substrato não estava drenando bem, se ele estava empoçando, se ele estava ficando muito úmido. Isso a longo prazo normalmente causa um apodrecimento de raiz. Então, quando essa situação ocorre, esse problema de drenagem no substrato, você tem que ficar de olho, e se a planta começar a mostrar sintomas, que não está bem, que está fraca, dá uma olhada nas raízes, beleza? Mas bem, o que a gente faz nesse caso? Minha planta está ruim, eu identifiquei que pode ser um problema de raízes. O que a gente vai fazer? A gente vai precisar tirar essa planta aqui, substrato ruim, que é o problema, tá? Se você tiver, por exemplo, um enraizador aí no seu viveiro, um Super Thrive, é um bom momento para você usar. O que você vai fazer? Você vai tirar todo aquele substrato antigo, lavar bem as raízes, não precisa ter medo de lavar as raízes da sua planta, lava bem as raízes, porque afinal de contas você vai precisar tirar todo aquele material que está fazendo mal ali. E a segunda coisa que você vai precisar fazer é cortar as raízes que estão escurecidas, que você vê que não estão saudáveis, tá? Wagner, como é que eu vou identificar? Eu sou iniciante, como é que eu vou identificar que uma raiz não está saudável? Deixa eu mostrar para vocês uma raiz saudável, que a gente já cria um parâmetro. Espera só um segundinho aí. Então, tirei aqui do modo cinema, para ficar mais claro para vocês, e peguei essa plantinha aqui, para a gente dar uma olhada na parte radicular dela. Essa planta já está aqui há bastante tempo, tá? Nesse substrato, deve estar uns 4, 5 anos sem trocar substrato. Tô até precisando trocar o substrato dela esse ano. Então tirei aqui a planta do vaso, ó. O
que a gente precisa observar, de verdade, são essas raízes mais esbranquiçadas aqui. Isso aqui são raízes novas. Então é sinal que a planta, apesar de estar no substrato bem antigo, né, ainda está enraizando e tem raízes saudáveis aqui. Se eu não encontrar esse crescimento de raízes novas, né, eu tenho um problema. Se as raízes estiverem escuras, como eu falei, amolecidas, né, com a consistência meio gelatinosa, é sinal que você já está com uma podridão de raízes ali que você precisa intervir. Então, de novo, né, mostrar bem de pertinho aqui, você vê que apesar do substrato tão antigo, eu tenho raízes branquinhas crescendo aqui ao redor do torrão todo, né, que a planta está enraizando ainda nesse substrato, apesar de ser um substrato bem antigo, como eu falei. E um cheirinho característico de terra, não de podridão, não de coisa esquisita, beleza? Deixa eu botar a planta de volta lá para a gente continuar o papo. Então, Wagner, entendi, né? Se eu não vejo essas raízes novas e a planta tá toda esquisita, tá amarelada, não tá crescendo, provavelmente eu tenho um problema. É isso mesmo, você provavelmente tem um problema e você vai precisar fazer uma intervenção ali. Então, complementando, né? Vimos que a gente precisa tirar a planta daquele substrato que está ruim, lavar, tirar todo aquele substrato ali, lava bem, se tiver um lava-jato, para tirar tudo ali, que não são as raízes que ainda estão boas, e vai podar as raízes que estão muito pretas e mortas ali, e depois a gente vai ter que botar ela no meio para recuperação. O que eu aconselho a você, meu inscrito, a colocar como meio de recuperação? Principalmente areia grossa de rio, pedrisco, que é o que vai fazer a mágica. Muita gente que está começando no bonsai acha que o bom é aquela terra preta fininha. A gente tem esse mito, né, com cultivo em geral, que terra preta é o que há, e no caso do bonsai isso não funciona. Inclusive, esse é um dos motivos que muitos iniciantes erram, porque quer botar nutriente ali para a planta. Esse não é o pensamento com bonsai. Você quer um substrato que estimule a planta a enraizar. O nutriente você vai adicionar depois. Você não precisa botar nada muito fértil ali de cara. Então, grave isso na sua mente, você iniciante. Você precisa se preocupar com um ambiente que proporcione crescimento de raízes e não com nutrição da planta, tá? Esse é um ponto muito importante, guarda no seu coração. Então, a primeira coisa é a gente botar um substrato que proporcione aeração para as raízes, como eu estou falando, pedrinhas, areia de rio grossa, para as raízes estarem no meio satisfatório. Mas, como eu falei, isso não é suficiente. Eu preciso garantir que vai estar chegando muita aeração ali. Preciso garantir que vai estar chegando muito oxigênio para as raízes se recuperarem. E como é que eu faço isso? Normalmente aqui no viveiro eu boto a planta no escorredor, tá? Eu vou mostrar para vocês agora um exemplo de uma planta que eu recuperei durante esse ano e que agora eu vou voltar lá para o substrato. Deixa eu ajeitar tudo aqui e vocês vão acompanhando comigo. Já aproveita para deixar o like e se inscrever e virar membro do canal, beleza? Então vem comigo que eu vou preparar tudo e a gente volta. Bem, então está aqui a plantinha que a gente vai conversar sobre, mas antes eu queria mandar um grande abraço pro bonsaísta mirim Bernardo, filho do João, que, pô, tá começando novo no bonsai e já veio aqui me visitar. Então, Bernardo, um abração, continua firme que você é uma das promessas do bonsai brasileiro, começando tão novo assim. Pô, imagina quando tiver da minha idade, vai estar com as plantas animais. E espero que daqui a uns 10, 15 anos eu veja você com as plantas maravilhosas para eu visitar e a gente tomar um cafezinho aí junto. Mas bem, essa planta aqui, isso aqui é uma Richa, tá? Uma Richa religiosa. E deixa eu contar o que eu fiz com ela. Deixa eu chegar perto aqui, porque agora a gente vai conversar e depois eu falo da planta. Bem. Pois bem, chega a planta para cá. Essa planta aqui, ela estava numa bacia grande e ela começou a dar muito problema, não crescia bem, como eu falei, e dava muito fungo. E eu falei, caramba, o que está acontecendo com essa planta? Como é uma espécie, né, que eu mexo há pouco tempo, eu resolvi perguntar para os universitários lá no Vietnã, para o meu mestre, e falei para ele, mestre, o que está acontecendo aqui com essa Richa? Tá esquisita e tal. Ele olhou, o que é a experiência? Ele olhou e falou, Wagner, isso é problema na raiz, cara, isso não é da planta não. E assim que você consertar a parte radicular dela, a coisa se resolve. Então, eu tirei imediatamente, né, claro, a gente tem que confiar quando a gente pede opinião do mestre, eu tirei ela imediatamente, realmente, o substrato dela estava retendo muita umidade, ela estava com muita podridão de raiz, tá? Então o que eu fiz? Exatamente o que eu estou contando para vocês. Tirei o substrato todo, deixei ela de molho no Super Thrive ali um tempo, 30 minutos ali de molho no Super Thrive, e plantei ela só na pedrinha. Agora deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu baixar aqui. E como vocês estão vendo aqui, ó, plantei só na pedrinha, com areia de filtro junto, e ela recuperou muitíssimo bem. Olha só, tem até raízes
na superfície aqui. Deixa eu tirar o celular na mão para vocês verem. Pera aí. Aqui, olhando aqui, vocês vão ver que tá cheia de raiz até na superfície aqui do substrato. E ela parou o problema de fungo que ela tava e começou aqui a ganhar força de novo, né? Ela tá um pouco amarela aqui por causa do inverno e pela falta de nutrientes também, que aqui, apesar de eu ter adubado ela, né, ela tá no substrato totalmente inorgânico, então não tem a quantidade de nutrientes para deixar ela linda, vamos falar assim. Mas o que esse escorredor aqui, junto com o substrato que a gente conversou, ele faz? Ele mantém a aeração aqui. As raízes não ultrapassam muito aqui, porque as raízes tocam o ar e morrem, mas em compensação ela vai ramificando aqui dentro, fazendo tipo a função do airpot, né, para quem conhece, e aqui dentro deve estar um torrão super forte e super enraizado. E é isso que eu precisava para a recuperação da planta, né? Então ela está aqui há um ano, né, desde o transplante passado, só se recuperando, como eu falei, da parte radicular. A frente dessa planta é por aqui, né? Não vai dar para vocês verem muito bem agora, por quê? Porque não fazia muito sentido eu continuar trabalhando ela, né, aramando, etc., se ela estava fraca e não estava crescendo bem. Para a gente fazer bonsai, gente, olha aqui como é que fica bonito o nebário dela dessa posição. Para a gente fazer bonsai, a gente precisa que a planta esteja crescendo bem. Essa é uma das questões que as pessoas não entendem. Então, se a planta não estiver crescendo muito bem, nem adianta a gente ficar intervindo muito na parte aérea da planta. Essa aqui é a verdade. Bem, então, depois de um ano aqui, só recuperando a parte radicular, por isso que a gente precisa ter paciência no bonsai, né? Só recuperando a parte radicular, eu vou voltar ela para um substrato melhor agora, num vaso de bonsai já, e vou voltar a trabalhar a parte aérea dela numa condição melhor, que eu sei que ela vai responder melhor. Então, a partir daí, eu vou continuar estilizando ela. Estou maluquinho para finalizar essa planta. Foi um presente, né? E eu gosto muito. Uma planta bem forte, uma Richa bem velha. E que eu tenho um carinho todo especial. Deixa eu tirar ela daqui para a gente continuar a conversa. Segura aí. Wagner, e como é que eu sei que funcionou o trabalho? Você vai ver na planta. A planta vai começar a crescer novamente. Vai melhorar o estado de saúde. Por que eu falei dessa questão dos fungos, né? Que estava aparecendo, porque quando a planta não está saudável, gente, ela fica muito mais suscetível a pragas. Então ela vai ficar sempre doente. E um desavisado vai começar a tratar a planta loucamente com vários inseticidas, fungicidas, quando o problema real é a parte radicular fraca. Então por isso que a gente tem que ficar muito atento a essa questão também. Ah, Wagner, mas você é contra a mamadeira e está usando mamadeira. Gente, isso ali não é mamadeira, tá? Não confunda as coisas. Mamadeira a gente botar no escorredor ali com outra bacia embaixo para a planta crescer. Aquilo ali eu estou botando só no escorredor para fingir a aeração, para melhorar a parte radicular da planta. Então não tem nada a ver, continuo sendo contra a mamadeira. Eu acho um atraso para o bonsai brasileiro mamadeira na maioria dos casos. Se a gente quer plantas fortes, parrudas, para competir com as plantas dos asiáticos, tem que abolir essa história de mamadeira no bonsai brasileiro. Certo? Claro que para alguns casos, plantas pequenas, algumas coníferas que você quer dar só um boomzinho ali, beleza, é justificável, mas na maioria dos casos, principalmente com tropicais, eu acho uma perda de tempo animal, certo? Então, reafirmo minha posição de ser contrário à mamadeira e reafirmo que a mamadeira atrapalhou o bonsai brasileiro demais. Ok? Ah, mas é do Hidaka. Sinto muito, né? Falecido Hidaka, tem todo o respeito. Mas a maneira como isso foi divulgado, tirando do contexto do próprio Hidaka ali, fez muito mal para o nosso bonsai. Ok? Bem, gente, então era isso que eu queria conversar hoje com vocês, ensinar essa forma fácil da gente dar um upgrade ali no torrão de raízes, né? Favorecer o enraizamento para a gente colocar a planta numa condição melhor de raízes, para aí sim a gente dar continuidade ao trabalho de bonsai. Como eu falei, quero repetir porque é muito importante, bonsai necessita de crescimento rápido da planta. Se a sua planta não está crescendo por algum motivo, falta de adubo, substrato inadequado, raízes não estão legais, você está atrasando ou até impedindo o seu trabalho de bonsai de acontecer. Entenderam? Capite? E por fim, quero dar um recado muito importante que eu esqueci de falar. Estou organizando uma viagem ao Vietnã no ano que vem de 2026. Pretendo levar algumas pessoas. Quem tiver interesse é só entrar em contato comigo por esse telefone que vai aparecer aqui embaixo, que eu mando para você o cronograma de viagem, com preço, etc. Para você participar dessa aventura com a gente. E só tenho 4 vagas restantes, então se você tem esse interesse, corra, não deixe passar o tempo, porque o grupo vai fechar. Gente, então muito obrigado por mais uma vez estar aqui no canal Bonsai Online, compartilhando dessa arte maravilhosa do bonsai comigo. Peço desculpas porque semana passada eu não postei vídeo, estava muito ocupado aqui com várias coisas e não consegui gravar, mas hoje o vídeo saiu, então espero que gostem. Deixe os comentários aqui,
curtam o vídeo e compartilhem com os amigos para ajudar o canal. Tô precisando da ajuda de vocês, aproveita e dá uma conferida, ver se o sininho tá ativado e se você tá inscrito no canal, porque às vezes a plataforma faz as peripécias e te desinscreve do canal do nada. Então dá uma conferida se tá inscrito e vejo você no próximo vídeo. Um forte abraço, até lá e tchau, tchau. Vejo vocês.